E o Vitória sai do Bavi fortalecido para a sequência da temporada 2025. Os números mostram essa evolução do time de Thiago Carpini. Mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios. No segundo Bavi da final do Baianão, o Vitória comandou as ações durante a maioria do tempo. Levantou para a área, Janderson! Defendeu, Marcos Felipe! Foram 22 finalizações do Vitória no jogo inteiro. 8 delas foram no gol, postura completamente diferente da partida de ida. Achei interessante porque provou que o time do Bahia tem que ter medo no Barradão, né? Chegou no Barradão e tem que tremer, né? Com 86% de passes certos, a mudança de comportamento do time de Thiago Carpini agradou os torcedores rubro-negros. O jogo foi bonito ontem. Independente do resultado, o time jogou muito. Foi feia aquela briga no final, mas eles estão com tudo esse campeonato. Mesmo comandando as ações no confronto, como um bom mandante faz, o resultado esperado não veio novamente e dessa vez diante de mais de 30 mil torcedores. Desde que começou a temporada 2025, o Vitória já fez 2 jogos decisivos aqui no Barradão diante da sua torcida. Eliminação para o Náutico na Copa do Brasil e perda do título baiano diante do seu maior rival. Tem que mudar realmente o time, trazer novas contratações para o jogo, porque tem muitos jogadores que é antigo, ele não muda, não traz novos jogadores, então tem que mudar bastante. Apesar do resultado em casa não ter sido esperado, a torcida sabe que a magia do Barradão continua viva. Quem chega ali no Barradão treme. A torcida, o estádio em si, né? Ali é a nossa casa, né? Ninguém toma. A vitória sempre, né? Já está no nome. Ju, e é importante destacar, né, nessa reportagem do nosso Matheus da Massa, né, que os números mostram um volume de jogo impressionante do rubro-negro. E é aquela máxima, né? Traz uma casca que vai ajudar demais o Vitória nessa sequência de temporada. A gente tem jogos pela Copa do Nordeste já contra o Motoclube do Maranhão lá em São Luís. Aí, na sequência, temos mais um outro jogo desafiador para o rubro-negro, que é contra o Juventude em Caxias do Sul, na estreia do Brasileirão. E, na sequência, já na outra semana, claro, aquela expectativa em torno da estreia na Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador. Só jogo pedreira nessa sequência dessa semana e 2 jogos, inclusive, fora de casa, porque o jogo contra a Universidade Católica será no Barradão na estreia da Copa Sul-Americana. Pois é, né? O Vitória agora, olhando para outras competições, né? A Copa do Nordeste já tinha, mas agora tendo uma outra visão do que poderia demonstrar em campo, né? Então, por exemplo, essa partida agora, de ontem, né, contra o Bahia, o que o Vitória realmente precisava era fazer um volume ofensivo, mostrar um volume ofensivo, que foi uma coisa que faltou, né, ficou devendo ao longo de algumas partidas, e eu destaco aqui principalmente contra o Náutico, que a equipe teve uma dificuldade muito grande para conseguir furar as redes, né, e conseguir também se manter na Copa do Brasil, portanto, acabou sendo eliminado. E também no primeiro jogo do Bavi, na Fonte Nova. O jogo do Vitória ficou aquém ofensivamente e tanto que a gente teve o próprio Lucas Arcanjo sendo destaque da partida do lado rubro-negro, né? Mas ontem não. Ontem o Vitória teve mais posse de bola, obrigou o Marcos Felipe a fazer boas defesas, marcou o gol, teve chance de levar aos pênaltis e era isso que a torcida queria ver, né? E isso que eu acho que o Vitória conseguiu demonstrar. Acabou não sendo o suficiente para empatar no agregado, né? Acabou sofrendo um gol no final, verdade, mas mostrou uma postura diferente e que essa postura, sim, pode ser vital para os outros campeonatos. Até porque temos que levar em consideração que de todos esses desafios que o Vitória vai ter na sequência da semana, né? O Motoclube quarta-feira pela Copa do Nordeste, depois o Juventude lá no Rio Grande do Sul e temos o jogo contra a Universidade Católica do Equador em casa. Então, nós temos 3 equipes que podem dar ao Vitória um nível de dificuldade muito próximo do que o Vitória enfrentou nessa decisão do Baianão, né? Então, isso vai ser importante para que o Thiago Carpini consiga
montar um time ainda mais competitivo. Ele já teve a capacidade, inclusive, ao longo do campeonato, de ver jogadores que podem, ao longo da temporada, render um pouco mais a evolução de alguns jogadores importantes, né? E aí a gente já tem esse jogo contra o Motoclube lá em São Luís, o que já vai ser, logisticamente falando, Juliana, um grande desafio para o Vitória, porque vai ter esse deslocamento, né? Para até chegar à capital do Maranhão, e o jogo pela Copa do Nordeste já quarta-feira, o que vai ser bem interessante para a gente ver o comportamento do Vitória, né, nesse after do Baianão e como o elenco rubro-negro vai levar. Pouquinho mais tranquilo, porque o Vitória já está classificado, né? Conseguiu vencer o Sport, né? Que foi aí sim um jogo muito difícil dentro do Barradão e conseguiu virar essa chave, né? Como a gente fala, né? Que é importante depois de uma derrota, depois de uma eliminação, você usar isso como combustível. E o Vitória conseguiu fazer isso no momento em que perdeu o primeiro jogo do Bavi, né? Conseguiu vencer o Sport no meio da semana, deu aquele gás também para conseguir se reinventar e propor o jogo dentro do Barradão, né? O jogo de volta dessa final do Campeonato Baiano. Mas agora que não conseguiu o título, né? Pode ser mais uma outra forma, né, de conseguir essa motivação extra para melhorar em outras competições. Já está, de certa forma, tranquilo na Copa do Nordeste, mas ainda tem, sim, o Brasileirão, né, tem a estreia nesse Brasileirão e tem também a Copa Sul-Americana. São jogos que vão exigir do elenco do Thiago Carpini essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. Jogo, por exemplo, contra o Juventude não é fácil. Jogar contra o Juventude em Caxias do Sul não é fácil, mas isso, claro, vai trazer para o elenco rubro-negro uma visão um pouco mais ampla do que precisam fazer. Já saem para esses confrontos cientes da força que possuem para a sequência da temporada e, claro, tendo a oportunidade de evoluir ao longo da temporada 2025.